Segundo avaliações de correspondentes da BBC News, esse é um resultado devastador para o ex-presidente. Sobre esse assunto, então, já começa o programa chamando lá de Nova York o jornalista Amadeu Maia. Amadeu Maia que está, então, na cidade onde ocorreu esse julgamento e vai trazer para a gente esse cenário local, né, como repercute esse fato político, né, não só jurídico, mas político também, como as pessoas, como os americanos, Amadeu, reagiram a essa notícia histórica desta quinta-feira. Boa noite. Boa noite, Raquel. Como você falou, é uma decisão histórica que toma conta, inclusive, de todos os noticiários americanos. A cobertura do julgamento de Donald Trump, ela levou algumas horas, né, a partir do momento que os jurados foram deliberar a condenação dele, já tomava ali links, a gente mesmo passava em frente à Courthouse aqui em Nova York, e já estava ali toda a grande mídia americana pronta para receber. Foram 2 dias realmente de deliberação. No primeiro dia não chegou ao veredito, faltava ali uns 2 jurados realmente para decidir, e no segundo dia, logo ontem, na quinta-feira, por unanimidade, como você já havia dito aí, por 34 condenações, Trump foi julgado e julgado culpado por essas 34. Além de ser o primeiro ex-presidente a ser condenado a crime, tem outro agravante, que ele também é o primeiro ex-presidente e candidato à Casa Branca a ser condenado por um crime em meio a uma campanha eleitoral nessa corrida de 2024, corrida presidencial de 2024. Ontem, em frente à Courthouse, em Nova York, a gente viu apoiadores de Trump e também a gente viu pessoas contra Donald Trump no momento, festejando e celebrando essa condenação desses 34 crimes. Uma pergunta que você deixou, acho que é a pergunta que está ecoando no ouvido de todos os americanos nesse momento. Quanto vai impactar a campanha eleitoral de Donald Trump? Inclusive, Raquel, no momento da condenação, nem o próprio Donald Trump, nem a própria equipe acreditavam nessa condenação. Eles receberam com bastante impacto essa condenação. Eles achavam realmente que o Trump iria se safar. Ontem, Trump saiu abatido, essas imagens que vocês veem aí, já é no hall lá do Trump Tower, onde ele fez a conferência de imprensa. Ontem ele saiu realmente abalado, mas hoje ele tentou transformar o limão em limonada a la Trump, né, atirando para todo lado. Chamou, inclusive, os Estados Unidos de um país fascista, xingou o Biden, disse que o juiz era desonesto, e a gente só vai realmente ter uma certeza de se abalou a campanha quando sair as primeiras pesquisas após essa condenação. Exato, ainda é cedo, né, para conseguir ler esses resultados. A gente daqui a pouco vai continuar ali tentando também analisar a respeito a título de cenário internacional e nacional, também baseado nessas últimas pesquisas que foram feitas, né, como o americano vai se comportar, porque há estados em que pode impactar muito o fato de ser um condenado ali que está disputando a eleição. Em outras localidades isso não vai ser tão pesado assim, então a gente vai precisar esperar. O fato é que, como você disse, o país está dividido de uma maneira muito clara nesse momento. Ele deu uma coletiva de imprensa novamente nesta sexta-feira. A gente vai acompanhar agora, peço que a Amadeu acompanhe com a gente, um trechinho desse discurso que ele trouxe, que, como o Amadeu disse, né, trouxe ali uma série de ofensas ali distribuídas a muitos setores. A gente vai acompanhar um trechinho agora, vamos lá. O primeiro ex-presidente americano a ser condenado criminalmente na história dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta sexta-feira que vai recorrer da decisão. De acordo com o republicano, seus advogados têm inúmeros elementos para questionar o veredito do júri do processo penal em Nova York. O magnata disse ainda que o julgamento foi injusto e voltou a criticar o juiz Juan Merchan. Vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas que estavam do nosso lado. Elas foram literalmente crucificadas por este homem que parece um anjo, mas na verdade é um demônio. Parece tão bom e calmo. As pessoas o enxergam como um homem tão legal. Isso funciona até vê-lo em ação. Todos viram o inferno que uma certa testemunha teve de passar.
O ex-presidente de 77 anos foi declarado culpado de 34 acusações de falsificação de documentos contábeis. A falsificação foi realizada para esconder um pagamento. Pois é, então, Amadeu, a gente viu aí essa fala dele nesta sexta-feira. Como você disse, ele tem buscado tudo que ele pode, de fato, todos os argumentos e qualquer brecha para se utilizar desse resultado de alguma forma positiva, né? Então, a gente vem acompanhando tudo isso, vamos aqui trazendo essas informações, porque é somente o primeiro, né? O primeiro julgamento pelo qual Donald Trump responde. A gente sabe que ele deve responder ainda a outros três processos que devem ser apresentados ao longo do tempo. Não são previstos ainda para esse ano, esse foi o único que deve acontecer, já aconteceu antes das eleições deste ano, né, Amadeu? A gente deve aguardar ainda outras possíveis condenações, talvez, de Trump? Isso é evidente. Ele tem feito tudo com sua equipe de advogados para adiar o máximo possível esses julgamentos, inclusive sobre a incitação das pessoas no 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. Inclusive, a equipe de advogados do Trump entrou ali com um pedido discutindo que ele tinha imunidade. Eles entraram no circuito de Washington, um circuito como fosse os TR-4, né, os do Brasil, equivale a isso, para garantir que naquele momento o Trump tinha uma imunidade. E em relação a isso, ainda está sendo discutido realmente pela Suprema Corte Americana o que é que vai acontecer em relação a isso. Mas o Trump, ele perdeu no que eu acho que ele mais detesta perder, ele perdeu dinheiro. O patrimônio do Trump, depois da condenação dos 34 crimes, caiu cerca de 2,4 bilhões de reais, já fazendo aí a conversão para o Brasil. Antes era de 40,6 bilhões de reais e hoje ela já estava 38,5 bilhões de reais. Por volta das 1h50 da tarde, as ações da companhia do Trump, que é o Truth Social do Trump, a rede social dele, já tinha uma queda de 7,30% na bolsa de Nasdaq também, indicando aí uma forte queda e prejuízos por conta dessas condenações. Sem dúvida nenhuma, é onde mais deve estar incomodando o ex-presidente, que é um dos maiores bilionários do mundo, e a gente sente, no caso, a repercussão disso, né? Obviamente, a Trump Media e Technology Group, né, já perdeu bastante nessas ações, nessa valorização e vem perdendo com esse resultado. Amadeu, vou chamar você por último agora para trazer uma informação exclusiva que você nos traz. Eu queria muito que você detalhasse para a gente, porque aqui no Ceará aconteceu uma das maiores chacinas da nossa história, foi chamada a Chacina do Curió, e um dos suspeitos desse crime, desse massacre, né, no estado, o ex-policial militar Antônio José de Abreu Vidal, de 29 anos, ele que estava aí, então, nos Estados Unidos, foi indiciado por usar e possuir um visto obtido de forma fraudulenta. Explica pra gente como foi essa ação da polícia, da promotoria, explica pra gente. O Antônio José de Abreu Vidal Filho, ex-policial militar, condenado, inclusive, a 276 anos de prisão, já está preso. Ele havia sido preso ano passado aqui nos Estados Unidos e hoje, aliás, de ontem para hoje, já saiu novas notícias do que pode ocorrer com ele aqui. Ele vai enfrentar a deportação, mas o caso se agravou, porque a promotoria lá do estado onde ele está sendo julgado, em Massachusetts, entrou com as acusações dizendo de fraude de visto. Ou seja, ele entrou, quando ele fez o pedido do visto dele lá em Recife, no ano de 2017, ele respondeu no formulário, quando a gente preenche um pedido de visto, tem uma pergunta se você já havia sido preso ou condenado. Ele respondeu que não. Só que ele já havia sido preso pela polícia brasileira, pela polícia cearense, em 2016, mas ele foi posteriormente solto, libertado enquanto aguardava em julgamento, em liberdade do julgamento. Então, nesse período, ele pediu o visto de turista
e fugiu para Miami, né? Ele até disse que não fugiu, mas foi uma forma de fuga que ele fez, utilizando aí um visto americano. Então, a promotoria já entrou com esse pedido, né, de fraude na obtenção de visto, até porque ele depois tentou o Green Card e o visto também, que é o visto que a maioria dos imigrantes que atravessam pela fronteira pede, que é o visto de asilo. E todos esses pedidos foram feitos com fraude, pois pergunta se a pessoa já foi julgada ou condenada por algum crime, e ele respondeu não em seu pedido de visto. Maiores informações dessa notícia vão ser publicadas aí pelo Sistema O Povo, mas o Povo News trazendo em primeira mão isso que realmente está a acontecer com o brasileiro Antônio José de Abreu Vidal Filho. Ele já tem uma família constituída aqui nos Estados Unidos, mas isso com certeza não vai ajudar, já que ele é condenado a 276 anos no Brasil. E agora a Procuradoria do Distrito de Massachusetts o indiciou por fraude de visto. E essa acusação de fraude de visto e perjuro vale aí uma cadeia de pelo menos 20 anos e mais ainda de mais $750 mil de multa e indenização. Olha só trazendo alguns detalhes sobre a chacina do Curió, que aconteceu em Fortaleza em 2015. Nessa ocasião, as vítimas foram assassinadas por policiais militares entre a noite do dia 11 de novembro e a madrugada do dia 12 de novembro de 2015. A maioria das vítimas tinha de 16 a 18 anos e não tinham passagem pela polícia, a maioria delas. Então, foi um dos maiores crimes da história do Estado e, portanto, um dos responsáveis agora foi encontrado e agora vai responder por fraude de visto, como o Amadeu explicou para a gente. Amadeu, muito obrigada, tá? Mais uma vez, primeiro por trazer informações aí tão importantes e por estar sempre com a gente trazendo esse cenário diretamente aí de Nova York. Muito obrigada. Obrigado a você, é um prazer sempre levar as notícias para os nossos cearenses. Muito bem, agora a gente